Nessa aula daremos início ao estudo dos conjuntos numéricos, ok? Inicialmente fizemos o estudo de conjuntos de um modo geral, desenvolvemos toda a teoria de conjuntos, que pode ser aplicada a qualquer tipo de conjunto, certo? Agora vamos estudar especificamente conjuntos numéricos. Então é claro que tudo que a gente fez antes sobre conjuntos pode ser aplicado nos conjuntos numéricos, certo? Na verdade pode ser aplicado a qualquer tipo de conjunto, em particular pode ser aplicado nos conjuntos numéricos. Então aqui nós vamos falar apenas dos conjuntos numéricos, certo? Vamos apresentar esses conjuntos, começando pelo conjunto que eu estou chamando aqui de conjunto dos números naturais, ok? A primeira coisa que eu vou estabelecer é uma notação para indicar o conjunto que eu chamo aqui de conjunto dos números naturais. E aí eu vou colocar isso entre parênteses, certo? Essa notação ela é universal, tá? Ela é um N maiúsculo com a barrinha do lado esquerdo. Então esse símbolo, onde quer que ele apareça no contexto da matemática, ele vai indicar o conjunto dos números naturais. E aí quais são os números que a gente chama de números naturais? São os números que a gente utiliza para efetuar a contagem, ok? Que no caso, quando você tem ausência de objetos, você indica isso através do zero. Se você tiver um objeto, você indica isso através do número 1. Se tiver dois objetos, indica através do número 2 e assim por diante. Então, esses números que a gente utiliza para efetuar a contagem, a gente chama de números naturais. Então, se eu quiser representar o conjunto dos números naturais, acabei de comentar que a notação será essa. Aí, como é um conjunto, eu abro chave e entre chaves separados por vírgula, eu vou colocar os seus elementos. Aí a gente vai ter lá o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e assim por diante. Aí note que como existem infinitos números naturais, para não ficar muito apertado ali, eu vou cancelar o 10 aqui e só vou até o 9. Ok? Mas aí eu vou pôr uma reticência aqui à direita, indicando que isso continua. Ou seja, o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito. Você tem uma infinidade de números naturais, certo? Aí um detalhe importante aqui é que esse conjunto ele tem um menor elemento, que no caso é o 0, mas ele não possui um maior elemento, porque sempre que eu tentar imaginar um número natural, sempre vai ter um que vem depois dele, ok? Que a gente chama de sucessor de um número natural, ok? Então, nesse caso, ele não tem um maior elemento. E essa reticência aqui no final indica que ele é um conjunto infinito. Então, eis aí o conjunto dos números naturais, tá? Agora o que eu vou fazer é separar alguns subconjuntos que merecem destaque nessa teoria, alguns subconjuntos dos números naturais. O primeiro deles vai ser o que a gente representa utilizando o símbolo do conjunto dos números naturais com um asterisco logo acima. Aí essa notação, quando eu faço isso, indica a ausência do zero. Aí eu teria apenas os naturais que a gente chama de naturais não nulos, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante. Ok? Então, aquele asterisco colocado junto com o símbolo que representa o conjunto dos números naturais vai indicar a ausência do zero. Eu poderia aqui separar, vamos fazer isso numa outra página, separar o que eu vou chamar de conjunto dos números naturais pares. E aí, essa notação eu vou representar daquela maneira, certo?
eu vou escrever a palavra par logo abaixo. Aí isso vai representar o conjunto dos números naturais que são pares. Aí quais são os naturais que são pares? O 0, 0 é um número par, o 2, o 4, o 6, o 8 e assim por diante, ok? Aí existem infinitos números naturais que são pares. Eu poderia também separar o conjunto dos números naturais ímpares, certo? Escrevendo aí, de maneira análoga à notação anterior, a palavra ímpar, logo abaixo da notação que simboliza o conjunto dos naturais. E aqui eu vou ter o número 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante. Tá? Aí a reticência aqui indica que o conjunto dos números naturais ímpares é também um conjunto infinito. E eu poderia separar também o conjunto dos naturais que são primos. A gente diz que um número é primo quando seus únicos divisores positivos são o número 1 e ele mesmo, certo? Aí quando o número ele tem apenas dois divisores positivos, ele é chamado de número primo. Aí os naturais que são primos, isto é, os números naturais que têm apenas dois divisores positivos, são o número 2, o número 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim por diante. O conjunto dos números primos é também um conjunto infinito, certo? Então, observe aqui que duas coisas, tá? O número 2 é o único número primo que é par, certo? Porque nenhum outro número par, ele possui apenas dois divisores. Ele vai ter o 1, vai ter ele mesmo como divisor e vai ter outros divisores intermediários. Em particular, vai ter o 2, né? Por exemplo, o número 6. Ele não é primo porque ele é divisível por 1, pelo 6, pelo 2 e pelo 3, tá? Então, o único número que é par e primo ao mesmo tempo é o 2. E os demais primos, eles são todos ímpares, tá? Agora, cuidado que nem todo ímpar é primo. Por exemplo, o 9, ele é um número ímpar, mas não é primo, porque o 9 ele é divisível por 1, pelo 3 e pelo próprio 9, tá? Agora, todo número primo que é maior que 2, certamente ele vai ser ímpar, ok? E a reticência aqui no final indica que a gente tem uma infinidade de números primos. Então, temos aí os subconjuntos, né, que merecem destaque, merece você destacar, certo? Indicando que são subconjuntos do conjunto dos números naturais. Se eu voltar aqui na tela anterior, eu tenho aqui o conjunto de todos os números naturais, certo? Esse aqui é o subconjunto dos naturais não nulos. E na tela seguinte eu tenho aqui o conjunto dos números naturais pares, o conjunto dos números naturais ímpares e o conjunto dos números naturais que são primos, ok? Agora, existe uma coisa importante no conjunto dos números naturais, que é um princípio que a gente chama de princípio da boa ordenação, tá certo? Vamos fazer o enunciado desse princípio. Ele é chamado de princípio da boa ordenação e é também conhecido como princípio da boa ordem. Mas aí eu prefiro chamar de princípio da boa ordenação. Vamos dar um destaque a isso aqui. Vocês vão ver que dos conjuntos numéricos que eu vou apresentar, o único que tem esse princípio é o conjunto dos números naturais.
Mas o que é que diz esse princípio? Esse princípio ele diz que se você pegar qualquer subconjunto não vazio dos números naturais, ele vai possuir um menor elemento, certo? Eu vou enunciar o princípio, eu vou escrever e em seguida eu exemplifico, certo? Esse princípio ele diz o seguinte, que todo subconjunto, a gente sabe das aulas de conjunto que existe subconjunto, né? Que é a parte de um conjunto, que pode ser vazia ou não. Então, todo subconjunto, aí nesse caso eu vou querer que seja não vazio, todo subconjunto não vazio do conjunto dos números naturais, que eu vou abreviar e usar a notação. Então, todo subconjunto não vazio de N possui um menor elemento, também conhecido como elemento mínimo. Ok? Agora, esse subconjunto ele tem que ser não vazio, porque ele sendo vazio ele não vai ter elemento nenhum. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui para o conjunto dos números naturais, o conjunto original, e aí você tem lá o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e assim por diante. Ele é um conjunto infinito. Certo? Aí o que é que eu acabei de afirmar? Eu acabei de afirmar que todo subconjunto não vazio desse conjunto aqui possui um menor elemento. Então vamos pegar alguns exemplos aqui de subconjuntos não vazios. Para pegar um subconjunto não vazio, basta eu pegar qualquer pedaço desse conjunto, certo? Então, por exemplo, se eu pegar o conjunto formado por 0, 1, 2 e 3, por exemplo, ele é um subconjunto do conjunto dos números naturais, porque ele está contido no conjunto dos números naturais. Ele é não vazio, certo? Porque ele tem pelo menos um elemento, tem no caso 4. E aí, pelo que o princípio da ordenação afirma, diz que ele tem um menor elemento. Tá certo? O menor elemento desse conjunto, no caso, é o 0, certo? Então, o 0 é o menor elemento. Então, nesse caso aqui, ele tem um menor elemento, também chamado de elemento mínimo. E esse menor elemento é o 0. Ok? Garantindo aí o que o princípio da boa ordenação afirma. Vamos pegar outros exemplos. A gente poderia pegar um exemplo que tenha o 2, tenha o 5, o 6 e o 9. Tá? Não é necessário ter os elementos consecutivos, não. Pode pegar qualquer subconjunto, desde que seja não vazio. Aí, no caso aqui, desse exemplo, o menor elemento, ou o elemento mínimo, o menor elemento seria o elemento 2. Vamos pegar um subconjunto que seja unitário. Vamos pegar o que é formado apenas pelo 5. Aí, nesse caso, ele sendo unitário, aquele elemento vai ser o elemento mínimo do conjunto. Aí, nesse caso, como ele só tem um elemento, esse elemento acaba sendo o menor elemento do conjunto. Então, o menor elemento aqui vai ser o 5. Então, o que o princípio da boa ordenação afirma é que qualquer subconjunto não vazio que você pegar do conjunto dos números naturais, certo? Qualquer parte dele que seja não vazia vai ter um menor elemento. Agora, o mesmo eu não posso dizer sobre o maior, certo? Porque, por exemplo, esse subconjunto aqui ele tem um maior elemento, que é o 3. Agora, se você pegar uma parte que tem a reticência, ele não vai ter um menor elemento.
certo? Por exemplo, imagina que eu pegasse o pedaço que tivesse o 7, o 8, o 9 e a reticência. A reticência indica que continua, então nem sempre é garantido eu pegar uma parte que tem um maior elemento, tá certo? Mas é garantido o quê? Pelo princípio da boa ordenação, que vai ter sempre o menor elemento, desde que o subconjunto seja o quê? Não vazio, tá certo? Uma outra coisa que vale a pena comentar sobre o conjunto dos números naturais, e para isso vamos fazer aqui mais uma cópia desse conjunto. Então está aqui o conjunto dos números naturais. Aí uma coisa que é importante a gente saber é que nesse conjunto só estão definidas duas operações matemáticas, ok? Quais são as operações matemáticas? Operações que eu falo são as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Então, qual ou quais dessas 4 operações estão definidas nesse conjunto? Tem que lembrar o seguinte, que a gente só conhece esses números. Quando eu digo uma operação está definida no conjunto, é que a resposta da operação tem que ser um elemento do conjunto, não pode ser um elemento de fora do conjunto. Então você nota que basicamente você só consegue definir 2 operações nesse conjunto, que é a adição e a multiplicação, certo? Vamos anotar isso aqui. No conjunto dos números naturais, só vão estar definidas 2 operações, a adição, certo? E a multiplicação. Entenda que quando eu digo que só estão definidas a adição e a multiplicação, eu quero dizer o seguinte, que se eu fizer a adição de quaisquer 2 números naturais, a resposta será um número natural. Se eu fizer a multiplicação de quaisquer 2 números naturais, a resposta será um número natural, ok? Aí você pode estar pensando, e por que a subtração não está definida nesse conjunto? É porque é o seguinte, se eu fizer a subtração 9 menos 8, vai dar 1, e o 1 está lá. Mas se eu fizer a subtração 8 menos 9 não vai ter resposta dentro desse conjunto. Porque se você faz 8 menos 9, isso dá menos 1, e não tem menos 1 nesse conjunto. Aí por isso que a subtração de 2 naturais, como a resposta nem sempre vai ser um número natural, não vai estar definida a subtração aqui. O mesmo vale para a divisão. Se você dividir, por exemplo, 8 por 4, vai dar 2, a resposta está lá. Mas se você dividir, por exemplo, 4 por 8, não vai estar nesse conjunto a resposta, porque quando eu divido 4 por 8, dá 0,5. E nesse conjunto não tem números decimais, ok? Por isso que a subtração e a divisão, elas não estão definidas no conjunto dos números naturais. Mas a adição, se você pegar quaisquer 2 números naturais e fizer a adição entre eles, a resposta continua sendo um número natural. E se você multiplicar 2 números naturais quaisquer, a resposta continua sendo um número natural. Então, no conjunto dos números naturais, só estão definidas 2 operações, são elas a adição e a multiplicação, ok? Porque se você somar, como eu disse, fizer a adição de 2 naturais, a soma vai dar um número natural sempre. E se você multiplicar 2 naturais quaisquer, o produto, que é o resultado da multiplicação, vai ser um número natural também, ok? Então não esqueça que no conjunto dos números naturais só estão definidas essas 2 operações, tá?